Olá, começa agora o Vozes do Cooperativismo, aqui diretamente dos estúdios do Sistema Jangadeiro. Esse programa é feito em parceria com o Sistema OCB Ceará. Eu sou Rafael Mesquita e você fica comigo a partir de agora. No programa de hoje, vamos falar sobre a Cooperai, uma cooperativa da agricultura familiar do município de Trairi, no Ceará, que tem transformando a economia do município há mais de 50 anos e tendo um papel importantíssimo para o desenvolvimento territorial do nosso estado. Eu recebo aqui hoje no programa para falar sobre a Cooperai o Marcelo Gordiano, que é assessor institucional da cooperativa, e também o Péricles Roriz, que é gerente comercial e de comunicação, meu colega aqui também nas batalhas comunicacionais. Amém. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Rafael. Tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo. Estamos vindo de Trairi nesse momento para atender vocês aqui. Muito bem-vindo, Péricles. Obrigado pela oportunidade. É muito importante estar aqui, a gente poder transmitir para vocês algumas coisas que acontecem ali no nosso litoral e vamos em frente. Muito bem. Então, o programa de hoje, como eu falei, vai debater a importância da Cooperai, não só para a agricultura familiar, mas para a geração de renda e oportunidades no município. E falar um pouquinho da história da cooperativa, né? Hoje, essa cooperativa que está lá no litoral oeste do Ceará, a Cooperai, foi fundada há mais de 50 anos, 52 anos para ser mais exato, em Trairi. É uma referência histórica de organização comunitária, geração de renda e produção agropecuária. Tem 114 cooperados, hoje complementa, apresenta, fornece mais de 14 mil merendas escolares por dia, além de outras iniciativas que a gente vai comentar aqui, da importância da participação da Cooperai na economia do estado do Ceará, na economia de Trairi e também, né, a sua colaboração com o movimento cooperativista. Mas para começar, Marcelo, eu queria entender, que você falasse aqui para o nosso público, o que a Cooperai produz, o que a cooperativa produz hoje, quais são os produtos que realmente sustentam a cooperativa contemporaneamente? Bom, Rafael, como você falou bem, nós temos mais de meio século, né? A Cooperai tem mais de meio século. Estamos aqui no litoral oeste do estado do Ceará, de certo modo, a 120 quilômetros de Fortaleza, da região metropolitana. E quando a Cooperai nasceu, Trairi, naquela época, tinha apenas 7 mil habitantes. Hoje nós estamos com 64 mil habitantes, né? Então, dos anos 70 para cá, uma evolução imensa. E ela começou com 70 pequenos produtores. Foi uma visão de um padre que chegou lá, o padre Tomás, um padre espanhol, que no meados dos anos 70 chegou no Trairi e começou a pensar como resolver a situação daqueles pequenos produtores da nossa região, que naquela época não tinha agricultura familiar, mas falava-se microagricultores, né? E daí, com essa situação da nova nomenclatura da agricultura familiar, nós passamos também a engajar no nosso edital essa nomenclatura atual. Mas ela começou com 70 produtores e naquela época a produção de farinha era o forte, a farinha da mandioca, a castanha de caju e também o coco que eles chamavam na época coco industrial, o coco da praia, né? O coco de Trairi. Depois evoluiu para amendoim, para rapadura e estamos aí com essa produção. E chegou o momento do institucional, né? Da merenda escolar, e daí nós estamos agora fornecendo para esses 14 mil alunos diariamente a composição dessa merenda escolar, com frutas, verduras, legumes, tapioca, bolo, rapadura, tudo isso aí. Muito bem, uma cooperativa que tem uma produção muito diversificada. O Marcelo e o Péricles trouxeram até para mim hoje aqui no estúdio exemplares da rapadura da Cooperai, que eu vou já provar. Eles trouxeram para toda a equipe do programa, para o apresentador, para a jangadeira inteira, né? E a gente vai já provar o produto, mas veio personalizada com a logomarca do Voz do Cooperativismo, do Sistema OCB, Somos Coop e Jangadeiro. Obrigado pelo presente, antes de mais nada, né, Péricles? Mas eu queria dizer para vocês que, além do coco, né, a Cooperai hoje, como a gente vinha falando, tem aí mais de 14 mil merendas escolares. Como essa entrega funciona e qual a importância desse fluxo? Como é que o cooperativismo participa também desse elemento tão importante que é a alimentação escolar? Muito bem, para a gente é uma alegria poder trabalhar, né, com a merenda escolar, porque de fato acontece a centralização
dos produtos produzidos pelos nossos agricultores. Então, o que acontece? Isso aí é uma garantia de renda que eles têm, garantia de pagamento. A gente faz o recebimento desses produtos, a gente faz uma análise de qualidade, uma análise de higiene e a análise com relação ao pedido que foi feito pela escola. E daí a gente passa do nosso depósito para o depósito da prefeitura. E a prefeitura faz a distribuição. Isso tem elevado em 30% o valor de faturamento dos nossos cooperados. Então, isso eles podem investir em irrigação, eles podem investir em sementes, e isso tem dado um resultado, porque a gente vê que incentiva o cooperado a realmente pensar no futuro de forma que ele amplie o negócio dele. Então, isso aí tem dado para a gente uma garantia de que eles nos escutam, porque a gente mostra que funciona. Então, a gente está incentivando também, a gente acaba podendo influenciá-los a fazer a migração realmente para uma produção mais natural. Inclusive, a gente recentemente, em parceria com uma empresa chamada Nutrismart de Horizonte, a gente fez há uma aquisição de 30 toneladas de fertilizantes orgânicos classe 1, com registros na Europa, nos Estados Unidos. E isso foi muito bom para a gente, porque a gente distribuiu para os nossos cooperados de acordo com a cultura e a área deles. E a gente está tendo um resultado bem positivo deles buscando esse... Transição, né? Exatamente. Então, assim, a merenda escolar, sem dúvida nenhuma, é um suporte que nós temos para que a gente possa potencializar a comercialização desses produtos no nosso mercado. E só para finalizar, e o que é interessante, os valores ficam no município, porque antes ele era comprado fora, então a gente, de uma forma ou de outra, o valor saía do nosso município. E agora ele fica junto com o nosso pessoal. Movimentando a economia local, gerando oportunidades no território, e eu agregaria uma outra coisa muito importante. Sim. Os filhos desses produtores estão, né, comendo a merenda escolar Muito que bem. os pais produzem, né, que as famílias deles produzem. Isso é muito interessante Muito também. importante. E Sem dúvida. saudáveis, que é do momento sai lá do campo e chega imediatamente na escola. Esse destaque, né, da alimentação, inclusive, de uma produção que tem origem orgânica, é um dado muito interessante. Vejam aí, a gente só elencou só numa única questão, que é a merenda escolar, 4 importantes fatores que o cooperativismo tem contribuído através desse exemplo, né, brilhante da Cooperai. Marcelo, a cooperativa, como você falou, tem uma origem ali da organização comunitária, de valores como humanismo, também da propagação, né, do desenvolvimento econômico daquela comunidade, daquele município que prosperou ao longo dos anos, né, o município cresceu muito. Que traços dessa origem da Cooperai, comunitária, solidária e profundamente, né, humanizada, nesse elemento das pessoas organizadas, que traços permanecem vivos hoje nessa cooperativa? Rafael, eu creio que a própria longevidade da cooperativa já traz essa referência. Assim, ela iniciou com a série de pequenos produtores, mas após 2 anos de conversa, né, com essa gente. E você vê uma cooperativa de mais de meio século, onde vários momentos do cenário político e econômico do país, né, com dificuldades, o próprio fato das questões ambientais, né, de chuva, seca, e o Trairi, a Cooperai, conseguiu sobreviver a tudo isso. E o traço maior que eu vejo, assim, teve uma fase da vida da Cooperai em que ela não estava comercializando, né, devido a alguns problemas de seca e tal. Mas o que é que acontecia? Anualmente acontecia suas assembleias gerais. E isso fortaleceu de tal sorte que ela não morreu. E essa indução da cooperativa, ela iniciou lá com a OSEC, que era antiga, hoje é a OCB, né? Que é a Organização das Cooperativas do Estado do Ceará, era a OSEC, hoje é a OCB. E daí a OCB, a gente teve sempre esse elo de ligação com o sistema, a OCB, e a proposta de sempre levar o cooperativismo à frente, não deixou morrer. E o trabalho que o Padre Tomás e o Dr. Celso Barroso, que era um médico trairiense que financiou todo o início, a gente esqueceu até de falar nele, é o cara que, o sócio benemérito dela, né? Que na época fez uma doação, ajudou, e ela comprou o imóvel, fez as cotas partes de 70 famílias, e daí hoje ela... Então o traço que eu digo maior dela é a longevidade dela. Para mim já é uma referência no município e na região como um todo. Ela foi referência econômica em 4 municípios da região durante 12 anos.
Muito bem, a gente vai continuar falando da história da Cooperai no próximo bloco do Vozes do Cooperativismo. A gente volta já. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, aqui diretamente dos estúdios do Sistema Jangadeiro. E hoje recebemos representantes da Cooperai, uma cooperativa da agricultura familiar do município de Trairi. Eu estou aqui com o Marcelo e também com o Péricles, que representam a cooperativa. Estamos num debate muito importante sobre a participação da Cooperai na economia cearense, né, e o papel que ela tem na vida dessas famílias organizadas e na economia do município de Trairi. Péricles, mas para quem está nos acompanhando, né, o que diferencia a Cooperai, uma cooperativa, de um empreendimento tradicional agropecuário? O que diferencia ser cooperativa para gerar essas oportunidades que nós falávamos tanto? Muito bem, muito boa pergunta. A cooperativa, ela tem um papel fundamental de desenvolver os negócios agrícolas dos cooperados, para os cooperados. A gente consegue chegar em mercados que eles não chegam. A gente tem uma missão de fazer o beneficiamento dos produtos dos cooperados. Digamos que um cooperado nos vende manga. A gente faz uma polpa de fruta. Numa empresa tradicional era o quê? Eu pago a manga, transformo em polpa de fruta, vendo a polpa de fruta e fico com lucro. Numa cooperativa acontece o quê? Eu recebo a manga, pago pelo preço de mercado, transformo em polpa, vendo essa polpa e tiro todos os encargos e impostos, emissão de nota fiscal desse lucro, e esse lucro retorna para o cooperado. Então, o que acontece? No final das contas, ele vendeu a polpa, ele forneceu a manga, mas a cooperativa, como ele é um cooperado, a cooperativa é dele. Tudo que a gente tem ali dentro passa pelo crivo dele. Se a gente vai colocar uma unidade de processamento de coco, passa pelo crivo dos cooperados para saber quanto é que é o investimento. Então, no final das contas, além do resultado financeiro ficar dentro do município, o cooperado se beneficia diretamente do que a gente agrega de valor no produto dele. Ou seja, toda a cadeia produtiva do produto beneficiado, o exemplo, a rapadura, fica nas mãos do cooperado. Extraído aí os custos de impostos e os custos operacionais, o lucro fica no cooperado. Que muitas vezes, se ele for só o produtor lá da cana-de-açúcar, talvez o rendimento dele fosse tão baixo. Sem dúvida. Sem dúvida. Certeza, né? Sem dúvida. Gente, eu queria muito que vocês pegassem essas informações que a gente fala aqui no Voz do Cooperativismo, que mostra na essência, com esses exemplos genuínos, de como uma cooperativa realmente transforma, do ponto de vista econômico, o produto, né, e o negócio daquela pessoa que passa a se organizar dentro dela, e no caso específico aqui, o agricultor. Perfeito. Olha, eu queria continuar nesse debate, mas trazendo aqui alguns dos mecanismos de inovação, né, que a cooperativa construiu agora mais recentemente. Um deles é o CashCoop, que é o Complexo Agrosustentável e Tecnológico, que é um dos projetos mais interessantes aqui da Cooperai, que vai transformar resíduos vegetais em adubos e fertilizantes para fechar esse ciclo, né, e ter uma produção ancorada em práticas sustentáveis dentro daquela situação que vocês já vinham colocando no bloco anterior. Marcelo, como esse projeto altera a relação do cooperado com o solo, do cuidado ambiental e também dessa efetividade de produção? Rafael, nós temos a Cooperai hoje, tem até uma honra para a gente estar hoje, nós temos assento no plano ABC+, do Estado, né? A agricultura de baixo carbono do Estado do Ceará. A Cooperai representa todo o cooperativismo cearense nesse colegiado. Por quê? Devido justamente a esse projeto de transformar, vamos dizer assim, o resíduo da produção do coco, que é imenso, é a quantidade de um volume incontável, que está invadindo os lixões, invadindo as praias. Então, a Cooperai, inclusive, tem recurso para colocar sua indústria de beneficiamento do coco. Mas, enquanto não resolver essa ponta, a gente ainda está esperando para que a gente consiga, primeiro, aproveitar, fazer a chamada economia circular. A gente não quer fazer como as outras indústrias ainda estão fazendo. Produz água de coco e vários derivados do coco, mas o resíduo está indo para os lixões, invadindo as praias, e isso é um risco imenso para o meio ambiente. E a Cooperai, que está assentada no plano ABC+,
for fazer a mesma coisa, não dá certo. Por isso que a gente já está engendrando essa situação, essa parte está bem encaminhada, e a ideia é que em 2026 já venha a gente trabalhar essa questão da produção do resíduo do coco, que é para poder a indústria começar a funcionar. Nós não vamos fazer ela funcionar e criar problema para o meio ambiente. Esse passivo, ele é horrível, ele está lá em grande volume e a gente não quer fazer parte disso. Isso é sustentabilidade na prática, né? Prática, porque você com não certeza. pode destruir o território de onde você gera, né, toda a sua produção. Exato. É uma maneira, inclusive, de manter a qualidade e a sobrevivência desses biomas, desse espaço onde você hoje está operando, está produzindo. E note bem, esse produto ele vai fortalecer a transição agrícola dos nossos cooperados, inclusive dos produtores, dos agricultores do Trairi como um todo. Porque o volume é grande e a gente tem como fazer parcerias com a municipalidade e esse produto, esse adubo orgânico, esse composto orgânico chega a vários produtores, não só os cooperados. Muito bem. Péricles, eu sei que a cooperativa hoje também está incluída num projeto chamado Projeto São José, que é um projeto governamental que tem sido um aliado aí para a capacidade de beneficiamento e modernização da cooperativa. Eu queria que você explicasse para quem nos acompanha, para quem não sabe o que é o Projeto São José e o que ele muda, né, na relação da cooperativa nesse momento, quais são os benefícios que vocês estão criando com a oportunidade, né, desse programa governamental de assessoramento e desenvolvimento dos negócios. Muito bem. O Projeto São José, ele é originado de um incentivo financeiro que o Banco Mundial, certo? Ele tem essa linha de incentivo para a agricultura familiar e a cooperativa se inscreveu com o objetivo de montar o seu próprio engenho. Ou seja, nós temos cooperados que têm os seus engenhos, mas nós precisamos ter um engenho industrial para continuar fazendo a receita da rapadura tradicional do Trairi. Nos inscrevemos no Projeto São José com o objetivo de ter o nosso próprio engenho. Nós temos cooperados que têm engenhos, mas como a gente sabe que os critérios para que você possa ter um engenho industrial, eles fogem muito do que eles já trabalham, a forma que eles trabalham. Então, o que aconteceu? A gente entrou, fez a nossa inscrição, passamos por todas as fases, fomos aprovados. Agora, dia 20 de janeiro, começa a licitação para que a gente inicie realmente a construção do nosso engenho industrial com o objetivo de aperfeiçoar a produção, com a gente continuando com a mesma receita da rapadura tradicional do Trairi. Vamos dar um upgrade nisso, que aí são produtos novos, são produtos diferenciados, com o objetivo de quem planta cana-de-açúcar vai ter um rendimento de 25% a 40% a mais por hectare por conta desse trabalho de beneficiamento que nós vamos fazer. E aproveitando um produto que tem toda uma história, né, no estado do Ceará, tem uma relevância social, tem uma relevância econômica, faz parte da identidade. A rapadura. A rapadura hoje tem um potencial comercial ainda grande. Fala pra gente, Marcelo. Na região, a nossa região, por exemplo, os engenhos, ainda tem, no Trairi ainda funcionam 8 engenhos ainda hoje em dia. E esses engenhos, esses produtores, levam tudo para Itapipoca, Sobral, as feiras da região toda, né? Uruburetama. A Cooperai, com seus cooperados, seus produtores de cana-de-açúcar, que hoje são 23, esse produto ele é transformado na rapadura que vai para a merenda escolar. E, para vocês terem uma ideia, Rafael, nós temos a demanda das escolas, a gente está atendendo somente a demanda das escolas, porque, inclusive, fomos a participar a OCB, nos encaminhou até um simpósio do Exército, né, das Forças Armadas. E lá a nossa rapadura foi escolhida como a melhor rapadura e queriam fazer negócios com a cooperativa. No momento, pelo volume que eles precisam, o volume que eles querem, não deu para a gente fechar porque a gente não tem esse engenho, não tinha, né? Como o Pérez bem falou, a partir de 2026, a Cooperai vai ter volume, vai ter condição de atender essa demanda extra-escolar. E aí sim, a gente vai invadir a região, se Deus quiser, com esses produtos. E como o Pérez falou muito bem, tem os suplementos alimentares também de rapadura, que é a criação dele e do Dr. Ivani, que está saindo muito bem para as corridas, para as academias. E aí vai dar legal, se Deus quiser. Eu fiquei sabendo, inclusive, que vocês vão estar na corrida da Olímpicos com o produto. A gente já fez passamos para ele os nossos produtos, né? E a próximo
pode correr. É um negócio assim, que é o trabalho dele, né? Da Olímpicos. E aí eles vão levar o nosso produto como suplemento para aquelas corredores desse trabalho que a Olímpicos faz no Brasil inteiro, viu? Inclusive não é só São na as região. corridas do Olímpicos Corre. A Olímpicos corre, exatamente. Vocês vão vendo aí, né, como a diversificação do negócio também é aliado à inovação e pensar também para as necessidades do tempo presente com a inteligência de mercado, por enxergar as oportunidades que a Cooperai também vai crescendo neste universo. A gente vai continuar falando sobre os bons exemplos da Cooperai no próximo bloco do Vozes do Cooperativismo. Voltamos já. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, esse programa que fala sobre este modelo de negócios que transforma vidas e a economia do nosso estado. Falando em transformação, estamos hoje trazendo o bom exemplo da Cooperai, que no município de Trairi tem movimentado a economia da região há mais de 50 anos, e eu recebo aqui o Marcelo e o Péricles para esse importante debate. Continuando aqui os bons exemplos da Cooperai, que é uma cooperativa agropecuária, do setor agropecuário, eu queria falar, Marcelo, sobre os projetos em expansão que vocês têm neste momento, como frutas processadas, polpas, cortes de hortaliças, carnes porcionadas. Fala pra gente dessas medidas, né, desses projetos que vão entrar aí na agenda da Cooperai. Muito bem. Esse momento, ele está acontecendo agora, Rafael, mas essa história vem de uns 6, 7 anos atrás que a gente já está trabalhando. O Sistema OCB nos possibilitou esse encontro com uma empresa de São Paulo, de Mogi das Cruzes, para o mini processamento de frutas, legumes e verduras. Isso aí, estou falando de 6 anos atrás, né? Mas a Cooperai não desistiu por entender que é um caminho aberto para a produção de hortifruti da nossa gente, e principalmente para as escolas. Vou dar um exemplo. O produto chegou hoje nas escolas, do jeito que sai do campo, a merendeira perde um tempo absurdo em ter que cortar, raspar tudo aquilo. Se ela pegar já tudo processado só para jogar, lavar e botar na panela, o negócio muda de figura. Sem falar que todo o resíduo dessas frutas, são 17 escolas do município e mais 5 do estado. Então, são 22 escolas. Você já imaginou o que fica de resíduo de casca de macaxeira, batata inglesa, pimentão, tomate? Isso é um resíduo imenso. E esse resíduo vai todo para onde? Para a compostagem da cooperativa. Então, tem toda essa vantagem, sem falar na agregação de valor desse produto, porque ele já vai chegar com outro valor lá na escola. Mesmo sendo do município, mesmo sendo institucional, ele vai ter um valor acrescido por conta do tempo que a merendeira vai ganhar. As escolas não têm como acomodar, às vezes, quando chega in natura, já todo mini processado é diferente. Ela coloca no freezer, coloca na geladeira, e aí dá para passar uma semana. Essa é uma vantagem imensa. Isso eu estou falando do mini processamento, né? E aí nós temos também a questão... Eu queria até que o Pérez falasse a questão do coco, do processamento do coco, que está em vias de começar. Essa do adubo orgânico, ela já está trabalhada também já há 4 anos que a gente vem... Começou na pandemia, como teve aquela parada, a gente sentou com engenheiros, com pessoas preparadas, e foi elaborado o projeto, e realmente a gente sentiu e viu que dá certo resolver esse problema gravíssimo que é o resíduo do coco verde. A Cooperai conseguiu e vai conseguir espalhar isso na região como um todo, né? Nem só Trairi. Ela vai ter condição porque o volume é imenso em toda a região. Itarema, Itapipoca, Paraipaba, Paracuru, Trairi. É um volume de resíduo de coco verde que você não imagina. E está todo nos lixões. Você falava em assessoramento técnico e o papel importante que o Sistema OCB Ceará, através do SESCOP, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem no Cooperativismo no Estado do Ceará, tem nesse processo de ajudar a cooperativa a ter oportunidades de capacitação, consultoria e até conexão com outras organizações empresariais que podem formar essa rede junto à cooperativa e ajudar no beneficiamento até outras cooperativas, através do mecanismo Sim. da intercooperação, pensando em outros mecanismos como própria distribuição e transporte, pensando nas cooperativas de transporte como aliado nesse processo. Eu queria que o Péricles trouxesse para a gente exemplos dessa importância, de como isso tem transformado, eu estou vendo que está sendo transformada, a vida da cooperativa. Sim. Olha só, a gente tem várias frentes, né, de trabalho e de projetos.
Marcelo comentou sobre os resíduos do coco, tá? Os resíduos do coco, queria fazer só essa observação. Uma fábrica de médio porte lá no Trairi, ela coloca no lixão 200 mil cocos por dia. É um volume muito grande. Então, e nós temos um projeto, nós temos 26 cooperados que produzem coco e que gera 90 toneladas de coco por mês. Nós temos um projeto junto com a Cressol, a gente inclusive está na segunda fase, a Cressol Cooperativa de Crédito, uma cooperativa também, nós falamos de intercooperativa, e a gente está na segunda fase, já pediram algumas correções com relação ao projeto para a gente fazer uma unidade de processamento do coco. Sendo que a gente pensou, e o resíduo? O que eu vou fazer com o resíduo? Eu não posso fazer com o resíduo o que todo mundo faz, o que as empresas fazem, porque no nosso estatuto rege que nós temos que ter a mesma atenção no processamento, nós temos que ter a atenção no resíduo. Então, e a gente tem trabalhado nisso, e na FENACOCO nós tivemos a oportunidade de ver Oswaldo Fonseca falando sobre a transformação, sobre eles terem conseguido, junto com a UES, a transformação do resíduo do coco em carvão. E a gente entrou em contato, tivemos já 2 reuniões. Na sexta-feira agora nós teremos uma reunião só com a cooperativa, com a administração da cooperativa, para que a gente possa decidir o que nós vamos fazer, porque nós queremos fazer isso, colocar uma unidade de processamento do resíduo do coco com capacidade de processar 350 mil unidades por dia de coco transformando em carvão. E seria um biocombustível, nesse caso? Exatamente, um biocombustível. A churrasqueira. A churrasqueira agora vai utilizar um produto que era jogado fora e que ficava no meio ambiente, que o LCCV é altamente contaminante, que causa um risco muito grande para o lençol freático, para a vida de quem está ao redor. Então, a gente conseguiu, assim, encontrar um meio de fazer esse desenvolvimento de poder, agora sim, colocar a nossa unidade com a garantia de que a gente vai saber o que a gente vai fazer com o nosso resíduo. Muito interessante. Eu acho até que nós não temos exemplos de outras cooperativas nesse momento que estejam fazendo esse tipo de processamento. Eu vou te falar uma coisa. Nenhuma fábrica no Brasil está fazendo isso. Nenhuma fábrica, inclusive, do segmento mercantil, né? Exatamente, não está fazendo isso. E esse projeto, ele é voltado para a fábrica, certo? O cara tem uma unidade e aí ele coloca essa máquina dentro do projeto dele. A gente viu e perguntou, eu não poderia trazer isso, tirar de dentro de uma fábrica, colocar como uma máquina da cooperativa, um equipamento da cooperativa, e a gente pudesse trabalhar com outras fábricas. Por exemplo, olha só, vem participar com a gente vai processar 100 mil unidades do coco que tu vai descartar. E assim a gente poder beneficiar outras fábricas, para que elas possam participar também dessa solução. Inclusive uma medida atrativa para mais cooperados, mais produtores e empreendimentos virem, né, se cooperarem na Cooperai. Aí voltando para a tua pergunta, né, qual é o nosso maior desafio? A gente tem 6 hectares no complexo industrial lá do Trairi, certo? Lá vai ficar o engenho, lá nosso processamento de polpa vai ficar lá também. Esse projeto de beneficiamento do resíduo do coco também vai ficar lá. O que é que acontece? O nosso grande desafio é a gente conseguir passar para o nosso cooperado e para os filhos dos cooperados os benefícios que eles vão ter seguindo nossa cartilha. Que é o quê? Cara, não vamos mais usar fertilizantes que não sejam orgânicos. É uma obrigatoriedade? Não. Mas a gente sabe que o produto fica diferenciado. Hoje, um produto desse, com selo Somos Coop, mostrando que existe uma história, existe um estudo, existe uma atenção específica na qualidade do produto que está sendo colocado na mesa, sem dúvida nenhuma, os nossos cooperados, eles vão se beneficiar com isso, a cooperativa vai se beneficiar com isso, o mercado também vai ter. E como um todo, a gente falando de cooperativas como um todo, quando você falou da cooperativa de transporte, a nossa cooperativa ela tem capacidade de estar aliada a todos, porque a gente está falando de alimento. Né? Então eu posso fornecer polpa para uma cooperativa, eu posso fornecer a nossa rapadura gourmet, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente se debruçou muito sobre a rapadura em si, porque ela é muito popular, aqui na região ela é muito popular, no caso do Nordeste, principalmente lá, é uma concorrência gigantesca. Então, o que a gente precisava fazer? Eu não posso mudar o sabor dela,
entre aspas. A minha receita tem que ser a mesma, mas eu posso mudar o formato. Eu posso mudar a embalagem. Eu posso inserir gengibre, que é só aqui em off para todo mundo saber. A gente está colocando gengibre na rapadura, porque ele é anti-inflamatório, e ele funciona como um pré-treino muito bom para quem não quer tomar um pré-treino que não seja industrializado, entendeu? Interessantíssimo. E diversificando, né? Tem as várias diversificações, que é a gourmetização é isso. Você pega um produto tradicional e transforma ele com mais ou menos... né, um ingrediente a mais ou a menos nesse processo. É famoso, mas nós temos o maracujá, a goiaba e agora eu tenho o gengibre também que está entrando na história, né? E Marcelo, dentro dessa ideia da cooperativa de trazer, né, essas inovações do ponto de vista da escala de produção, pensando o negócio e ampliando a cadeia de valor que a cooperativa tem nos seus produtos, obviamente isso vai gerar mais oportunidades, mais renda para o cooperado. Isso seria também um passo para esse produto, para que a rapadura, por exemplo, chegue lá na gôndola do supermercado, para além da distribuição, das compras coletivas e dos projetos sociais? Olha, nós estamos já, sempre eu falo, assim, nós estamos agora, né? Vai começar em 2026. Mas ele não começou em 2026. Vai funcionar a história que o Pérez fala da chave, vai ser ligada em 2026. Mas ela 4 anos que está sendo trabalhada essa questão, justamente para chegar nesse momento que você está falando. E assim, a cooperativa eu considero sempre, a gente fala muito isso nas nossas reuniões, ela é uma locomotiva e com os seus vagões. Você falou na diversidade de produtos, então ela é uma locomotiva que vai levando o vagão do coco, da hortaliça, do bezerro, da ovelha, e vai invadindo, né? No bom sentido. E aí a gente tem o quê? A gente está com a predisposição da qualidade, que é muito importante. Nós temos, devido a ela ser uma cooperativa de 50 anos, e você imagina, Rafael e todos que estão nos ouvindo, uma cooperativa de 50 anos que ela nasceu assim com um sistema ainda assistencialista. Então, tem gente hoje ainda no Trairi que pensa que a cooperativa é uma coisa da prefeitura, do Estado. Está entendendo? Que é uma associação. Exatamente. Não, cara, é uma empresa particular, uma empresa privada. Apenas é diferenciado o modelo econômico dela. E aí você imagina, às vezes é um paquiderme para a gente se mover, porque não é a decisão de um dono. São todos donos, né? E aí o Pérez falou muito bem, tem outra reunião sexta-feira justamente para isso, para passar esse novo momento para 2026. Então, ela é um paquiderme que se move um pouco lento. Essa questão da inovação que você falou é que a gente está querendo que chegue na grande maioria, principalmente nos que estão nos conselhos, para que eles entendam rapidamente que a gente tem que se mover rápido. E aí a cooperativa está com situações de conexão com supermercados, não só no Ceará, né? A gente participou, o OCB nos levou para a Agri Nordeste, em Recife, em Olinda, e de lá, amigo, você não sabe o que tem de ligações e gente querendo a rapadura da Cooperai. Mas a gente não é bobo de entrar no mercado e o cara pediu 1 tonelada e a gente só tem 500 quilos. Então, esse engenho... Tem que estar prontos. Esse engenho que vem no próximo ano é que vai dar suporte para que a gente atinja. E a questão que o Pérez falou também da embalagem, ela é demais. Então, a gente tem a qualidade, tem a embalagem e estamos trabalhando com o Sebrae, para inovar também as embalagens dos produtos da Cooperai. Com certeza vai estar no mercado logo aqui. Quando a gente passa aqui para vocês, as pessoas perguntam logo se tem para vender onde em Fortaleza. A gente ainda não tem. E é isso que a gente quer chegar. Mas eu estou torcendo para esse passo muito importante. Você queria complementar, Péricles? É que a gente tem feito estudos sobre a quantidade de rapaduras e marcas de rapadura que tem nas gôndolas. A gente entrou em contato não só com supermercados maiores, mas também com os pequenos. E tem esse... como se fala de cooperativa, quando se fala de cooperar, e 50 anos a gente sabe que é muito tempo, então muita gente conhece, muitos donos de mercadinho conhecem a gente, e a gente já fez um levantamento sobre isso, e eles encaram como um cooperativismo, não como um produto em si. É o produto, mas também poxa, vamos participar, nós queremos participar desse projeto. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso engenho... Desperta a vontade nas pessoas de ajudarem a cooperativa, inclusive, a prosperar. Sim, né? Sim, porque no final das contas a gente está falando de agricultura familiar. A gente está falando de eu conseguir levar um produto para o mercado que aquele senhorzinho lá que trabalha há 40, 50 anos ali na terra dele, ele não conseguiria fazer. Normalmente faz o quê? Vai um atravessador, um cara que quer pagar o menor preço possível, que não deixa de ser um negócio para ele, né? Mas aí a gente vem para solucionar isso para que ele possa realmente ganhar um valor justo pelo trabalho dele.
é importantíssimo esse passo da comercialização, mas eu sei que hoje a cooperativa, no modelo em que ela opera, ela vem garantindo oportunidade e renda para esses mais de 100 cooperados. Você podia destacar para a gente, Péricles, o tamanho hoje da circulação financeira da Cooperai? Muito bem. É o seguinte, a gente... eu acompanho, eu estou com a cooperativa há 5 anos, né? A gente teve variações por causa da pandemia, né? Mas a gente está girando em torno de 2,5 a 3 milhões de reais mês, tá certo? De movimentação financeira, que é, como eu disse, todos os custos são tirados desse valor total, 12% é tirado para a cooperativa por administrar isso, e todo esse valor volta para os cooperados. Se a gente for fazer uma análise, esse valor de 3 milhões, se ele comercializasse diretamente no mercado, seria em torno de 1 milhão e 100 mil. Ou seja, a gente potencializa, a gente dobra esse valor por... No caso, triplica. Triplica. Por conta de que a gente faz essa conexão dele com o município, com o Estado, e a gente consegue agregar valor ao produto e, com certeza, ele tem esse resultado financeiro positivo. Agrega valor, beneficia, comercializa, mantém uma rede, a distribuição é equitativa, de acordo com a produção de cada um, que é o mais importante. Tem uma justiça, né, organizacional toda montada, além de um processo decisório, que é o que eu sempre falo aqui no Voz do Cooperativismo, um processo decisório democrático. Cada cooperado é um voto. É difícil convencer, mas quando convence a prosperidade chega para todo mundo, né? Sim. Eu queria continuar nessa discussão sobre a organização da cooperativa e no papel que ela tem também na economia do município. A gente falava, o Marcelo trazia no começo do programa, que o município cresceu a população e a cooperativa, ao longo dos anos, passou pelas dificuldades momentâneas, desde das questões relacionadas ao tempo até as dificuldades econômicas, a pandemia mais recentemente, mas ela conseguiu superar e resistir ao longo de 52 anos. E hoje a gente pode dizer que é uma parcela fundamental da própria organização e da economia do município de Trairi. Fazendo uma avaliação de cenário, perspectiva, o que a cooperativa pode no futuro ser para esse município? A gente está vendo aí que uma série de investimentos e projetos estão sendo já instalados ou prestes a ser executados. Queria que você falasse para a gente com a perspectiva de futuro. Primeiro, Rafael, para chegar no futuro, eu vou te dizer o que aconteceu rapidamente aqui no passado com relação à cooperativa. Ela é um ser, é uma empresa que ela não foca apenas a questão financeira, né? Econômica. Ela tem todo um viés social e ambiental fantástico. Vou dar um exemplo aqui a você até da parte de gestão. A Cooperai, ela foi a protagonista de inserir o município de Trairi na região de semiárido do Nordeste. Com isso, veja só a situação. As dívidas rurais, que a cooperativa tinha 158 famílias com essas dívidas rurais. O município tem quase 12 mil agricultores com essas dívidas, né? O que é que aconteceu? Com a repactuação dessas dívidas, existia uma bonificação para os municípios que estavam no semiárido. E o Trairi não constava do semiárido. Esses anos todos não constava do semiárido. Por quê? Porque quando se vê Trairi nas mídias, são as praias lindas, né? Muita água na região do litoral. Então, ninguém cuidava disso. Eu falo institucionalmente, o município, vereadores, prefeitura, nunca pensaram nisso. A Cooperai teve que fazer por quê? Por conta dos produtores rurais e das produtoras rurais. Essas dívidas, vou dar um exemplo aqui a você. Uma dívida de 10 mil reais, você pagava com 500 reais se o município estiver inserido no semiárido. A Cooperai protagonizou isso. Trairi foi inserido pela Sudene, foi em Recife, foi inserido no semiárido e beneficiou não somente os cooperados, não é isso? Todos os agricultores e agricultoras do município do Trairi foram beneficiados com essa ação da Cooperai junto à Sudene e à FUNSEMI. Ou seja, é um trabalho que já é marcante para agora e vai ficar para o futuro, né? Trairi hoje é inserido no semiárido e todas as bonificações de municípios dessa região, desse bioma, Trairi hoje tem direito a participar. Então, é uma vantagem grande. Com relação ao mercado, à juventude, né? Por exemplo, a gente trabalha já também a sucessão dessa cooperativa.
como ela é uma cooperativa de 50 anos, vocês já imaginam, né? O mais novo sou eu, tenho 66. Só para começar a conversa. E daí... Você estava na fundação da cooperativa? Não, porque eu tinha 13 anos, era meu pai. Meu pai falou assim, não, mas eu... É verdade. Eu não estava na fundação como mesmo, mas era filho de sócio. Ainda bem que eu sou de humanas. Pois é. Fiz a conta errado aí, nem calculei. 52 anos, 60 e poucos, não ia dar certo, né? Cara, mas... Era, exatamente. Mas naquela época eu não podia, criança, né? Como hoje não pode. Mas só que eu, como meu pai era gerente, eu acompanhei ela desde criança mesmo. Essa história da rapadura, da farinha, do amendoim, da castanha. A gente vem desde lá, então. E somente agora, né, 2017, foi que eu passei para a direção dela, para o conselho diretor. Só em 2017. Mas aí tem o quê? Essa sucessão agora, a Cooperage já está trabalhando com as escolas, com os alunos que saem, né, agora do ensino médio. Trairi, o ano passado, 1582 jovens saíram do ensino médio. No dia seguinte, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, quando você pergunta o que é que o cara é, nada. Ninguém pode nem chamar a palavra de vagabundo, porque não tem nada, não tem emprego. 10 deles, 15 vão para Fortaleza, vêm para Fortaleza para um tio, para estudar na universidade. Outros tantos vão para o comércio lá, mas é uma coisa que não dá. Agora, o que é que a gente vai fazer? Essa gente, a gente já tem uma relação para trabalhar com eles a questão agrícola. Eles vão trabalhar com os pais, quem tem terreno, quem é sócio principalmente. E seus filhos e netos vão trabalhar a agricultura dentro dessa nova era, né, da transição agrícola mais moderna, com equipamentos, com a tecnologia de hoje e principalmente com a parte de informática, né, que é necessário que nossos cooperados não acompanham mais, muitos deles não. O futuro da Cooperae passa pelo envolvimento da juventude, Sim. as práticas de inovação e modernização. Péricles. certeza. Muito bem. Ouvindo o Marcelo falar aí sobre a juventude, é um grande desafio, porque há pouco tempo atrás o sonho de todo agricultor era que o seu filho se formasse e saísse da agricultura. Saísse. Era comum isso, né? É inverso. Porque era uma terra árida, Sim, literalmente. difícil. Os negócios não prosperavam. Exatamente. E aí o que acontece? Nós estamos fazendo o inverso agora. Nós estamos mostrando que é possível, sim, no futuro ter mais que a gente trabalha com a Palmas Brasil, empresa que desenvolve chega no agricultor. Ah, Péricles, mas ele não sabe muito bem mexer nem no celular. Bem, mas ele tem um filho. Consegue integrar o filho ou a filha nesse sistema. O sistema é uma comunicação direta entre o cooperado e a cooperativa, com o objetivo de assistência técnica via foto, ou seja, apareceu um bicho, tirou uma foto, o nosso técnico lá dentro da cooperativa já vai ver, não, isso aqui é o bicho da folha, e ele consegue fazer orientações à distância. Segundo, ele vendeu mangas, vou voltar para manga, vendeu mangas, e nós comercializamos essa manga, ele já vai ver no aplicativo quanto que ele vai ganhar. Então ele vai conseguir ter uma ideia do seu saldo. A terceira coisa, ele vai poder também fazer votações à distância. Porque votações não, intenções de voto, né? Não a votação em si, mas intenções de voto. Por exemplo, a gente tem uma dúvida de compra de fertilizante. Vamos comprar fertilizante de empresa A ou empresa B, definimos isso aqui. Eu preciso de saber qual é o volume. Ele vai receber a informação. Ele vai receber a informação e ele vai dizer qual é o volume que vai ter. Então a gente vai conseguir fazer com que a comunicação seja bem mais rápida, envolvendo alguém da família dele. Por quê? Porque também vai ter um documento que vai dizer, isso aqui vai ser instalado no celular do meu filho e eu autorizo que ele responda comigo, por mim, não por voto, mas por intenção de voto. Se a gente precisar fazer alguma consulta, o filho dele vai poder fazer aquilo. Então a gente acaba integrando ele vai começar a ver valores, porque no final das contas ele estuda para que ele possa ter um salário para poder comprar as coisas dele. Então, quando ele começar a ver aqueles valores, eu acredito que vai ajudar muito, num futuro próximo, os jovens se aproximarem mais da agricultura e poderem saber que eles podem investir e podem ter o seu sustento de lá
com muito orgulho, na realidade, né? Porque é uma produção, a agricultura ela nunca vai acabar. A agricultura, independente de onde esteja, no local do mundo, ela precisa existir, porque é o que sustenta o alimento do mundo. E a gente falava de uma época no passado que, primeiro, não tinha o nível de oportunidade que hoje se tem, não tinha o nível de investimento tecnológico que hoje se tem, e não tinha o nível de oportunidade de educação que também hoje se tem. A gente fala na região, ali na região da Grande Itapipoca, né, o litoral oeste, a gente já tem universidades, centros tecnológicos, também, né, os institutos tecnológicos que oportunizam informação que desse jovem que já está estudando mais perto do seu território e pode também voltar qualificado para esse empreendimento muito moderno que passa a ser o empreendimento agropecuário aliado à cooperativa, como vocês estão colocando, que cada vez mais vai envolver, né, esse conhecimento e essa agregação de valor tecnológico para o processo produtivo. Isso que a gente está falando é muito importante, porque tem muita gente que não conhece cooperativismo, não conhece nenhum cooperativismo agropecuário, que é uma ramificação dentro do cooperativismo, e acha que a gente está parado no tempo. E vocês estão aqui exemplificando que não, né? Que o cooperativismo é uma solução econômica que vem se modernizando, pensando no contemporâneo, e prova viva que a cooperativa Cooperar tem buscado não só se assessorar das informações, dos instrumentos legais, dos financiamentos, das parcerias, como bem citada, a parceria com a Universidade Federal do Ceará, conhecimento, inclusive, produzido por uma universidade pública para agregar valor na cooperativa. E a gente sempre está pensando, o benefício final são aquelas pessoas envolvidas, são essas famílias que enxergam a oportunidade e enxergam a oportunidade, inclusive, de sucessão dos negócios agropecuários, esses pequenos empreendimentos, esses médios empreendimentos, esses grandes empreendimentos que juntos formam a cooperativa, formam a Cooperar. Faça esse balanço aqui, porque a gente aqui tem uma questão didática para passar para o pessoal, que é a compreensão da importância dos empreendimentos, né, cooperativos como empreendimentos coletivos que são sim soluções para o tempo presente. Não são só o futuro, são soluções sim para o tempo presente. Dentro desse debate que a gente vem fazendo sobre a participação da cooperativa na economia, eu queria fazer um destaque aqui importante e ver a avaliação de vocês nesse sentido. Vocês avaliam que hoje a gente consegue ter, do ponto de vista das políticas públicas, uma atenção maior voltada para o cooperativismo e dentro do cooperativismo voltada para o cooperativismo agropecuário? Hoje, por exemplo, uma prefeitura municipal, como a prefeitura de Trairi, um governo estadual, como o governo do Ceará, ou até o governo federal, vocês enxergam políticas que são voltadas para o desenvolvimento desse tipo de negócio? Esse tipo de negócio não é uma empresa de um sócio que está lá nos Estados Unidos ou nas Bahamas. É o tipo de negócio que o sócio está no território. O Pérez falou, o dinheiro fica no município, circula na economia. O Marcelo disse também isso. Vocês acham que hoje há mais atenção? Porque no discurso de vocês eu percebi que no passado houve uma instabilidade da atenção do Estado, que é importante do Estado na economia, porque quem gerencia a economia de um país no modelo de organização federativa e constitucional do Brasil é o Estado. Vocês acreditam que hoje o Estado, nas suas várias representações dos executivos municipais, estadual e federal, tem uma atenção maior do que teve no passado para com o cooperativismo e para a economia cooperativista no agro? Eu acredito que sim. E veja bem, nós temos quando a gente fala vamos dizer, na distensão da união, do Estado, né, do poder, das políticas públicas afastada do cooperativismo, a gente observa principalmente as cooperativas do Nordeste. Isso tem reflexo numa situação em que é reflexo da situação do seguinte: as cooperativas lá no passado elas não se geriam muito bem e elas acumularam dívidas junto a esses bancos públicos. Sim. E daí passou um tempo meio que a história do ovo da galinha. Não sei quem é culpado, se foi a cooperativa primeiro ou se era o Estado que não ligava. Mas o que é que aconteceu? O cooperativismo renovou, especialmente o cooperativismo do Nordeste, no Ceará. A gente está vendo a potência que está sendo, principalmente quem acompanha há muitos anos como eu vejo a mobilização, vamos dizer assim, sincronizada do cooperativismo nacional. Existe em todos os estados da União e em Brasília, a nossa célula maior, que não deixa passar nada em branco em favor do cooperativismo. Principalmente porque está lutando, como você bem falou, Rafael, não por um conglomerado de empresários de grande porte, mas uma cooperativa, ela pode ser imensa,
mas ela está ali representada por milhares de pessoas da comunidade, né? E aí, hoje, a gente sente a Cooperai como uma responsabilidade de buscar, juntamente com essa ligação com o sistema OCB-SESCOP, essas grandes decisões do poder público nacional e estadual em favor do cooperativismo, porque existe hoje. Falta que o produtor não tem como buscar isso, mas uma cooperativa que estiver ligada com esse sistema, ele levará esses benefícios, sem dúvida, para o campo. E é isso que a Cooperai está fazendo já há algum tempo e está dando certo. E eu digo sempre assim, não adianta mais, né? A gente conversa muito, a gente falar que o cooperativismo é um modelo ideal, nós não estamos mais falando, não. A gente está fazendo e a turma está vendo que é mesmo, aí agora vai dar certo. Porque eles estão vendo, não é mais conversar, porque conversar já disse muito esses caras. E agora não, eles estão vendo que está acontecendo algo diferente e todo dia chega 3, 4 lá querendo ser sócio da cooperativa. Aí tem a história de uma oficina, né? Conhecendo a empresa cooperativa, que são 3 dias. E aí, para ir para a Cooperai, tem que fazer isso aí. Então, a gente vê que tem, sim, os programas federais hoje, e a gente percebe que existe a conexão, principalmente a pressão, a tensão do sistema, OCB, nacional e Estado, com o poder público, poder político, para chegar até a gente. Isso que você fala é muito importante, porque eu estava ali perguntando justamente da atenção do Estado para com o cooperativismo. E o que você colocou é que o sistema OCB, que na verdade é a união das cooperativas, né, em torno de uma organização, foi lá e provocou o Estado e foi vigilante. Foi vigilante junto ao Legislativo, sim, foi vigilante e propositivo junto ao Executivo, foi vigilante e propositivo junto também ao Judiciário, né, porque decisões ruins podem afetar a economia também de uma forma geral. Péricles, dentro dessa conjuntura em que o cooperativismo volta a ter aí, pelo que eu falo aqui, pelo que vocês estão colocando, uma nova oportunidade de ser um elemento preponderante entre outras áreas no movimento agropecuário. A gente sabe que o cooperativismo na história foi muito forte no agro cearense, na monocultura. Mas o mundo não fala mais essa língua. Sim. E nem foi sustentável, tanto é que não prosperou até agora. Na sua avaliação, como, né, gerente comercial, como pessoa que tem acompanhado a movimentação, tem pesquisado o mercado, tem observado o desenvolvimento das cooperativas, a gente pode falar que, num curto espaço de tempo, não só a Cooperai, mas o movimento cooperativista pode chegar cada vez mais na mesa das pessoas, para além de adentrar, né, as famílias através da merenda escolar, das compras coletivas, no caso do agro, de ser um produto de base para o beneficiamento de uma outra indústria, chegar lá a manteiga do cooperativismo, o suco beneficiado do cooperativismo do Ceará, a rapadura da Cooperai na mesa. A gente tem esse potencial de, num curto espaço de tempo, você saberia precisar, na sua avaliação, em quantos anos o cooperativismo estaria na mesa das pessoas mais fortemente do que está hoje aqui no Estado? Olha só, as políticas públicas hoje, o Estado enxerga o cooperativismo de forma diferente, isso é fato. Hoje é algo inevitável ter o cooperativismo como uma ferramenta de produção de alimentos e produtos para a mesa da sociedade. Isso é inevitável. Isso. Tá? O que está acontecendo? Isso sempre aconteceu. O produto sempre chegou, mas quem fornecia? Né? Quem fornecia? E qual era o tipo de produto que se fornecia? Hoje, o que eu vejo é que existe um capricho quando se fala de cooperativa, quando se fala do Estado apoiando as cooperativas e as cooperativas transmitindo para os cooperados a necessidade de alta produtividade, mas alta produtividade dentro do limite dele. Ou seja, ele não precisa pensar em ser um latifundiário para que ele possa se sustentar, para que ele possa ter o seu carro, para que ele possa ter o seu sustento mensal oriundo dali. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que está em expansão, eu olho pela nossa cooperativa, certo? A gente não está em busca de outros cooperados ainda, vai ser o próximo passo mesmo da gente realmente mostrar para eles o que é que a gente conquistou. Eu acredito que não é diferente das outras cooperativas hoje no Brasil. A gente vê, nós temos parcerias com outras cooperativas que também estão com essa visão. Olha, eu falar o tempo, certo? Eu falar o tempo que isso vai chegar, ou seja, que o meu produtor, os nossos produtores vão ter produtos numa gôndola, eu não consigo estimar. Mas eu acredito que a gente não está falando de a longo prazo, não. A gente está falando de médio
de médio prazo. Eu estou falando de em 5 anos, eu acredito que pelo menos a nossa cooperativa, certo? Com os nossos produtos padronizados, embalados, com aquela história, com o apoio da OCB, com o apoio E o Carimbo Somos Cop. E com ações como essa, da gente poder vir aqui e a gente poder ir em multiplataformas, as pessoas poderem escutar a gente, eu acredito que logo. Desejo vida longa à Amém. Cooperai. E agradeço Mais demais a 50 participação de vocês. Mais 50, mais 200 anos. Amém. E que a gente juntos consiga desenvolver o cooperativismo no estado do Ceará. A gente fica por aqui e volta na semana que vem com o programa Vozes do Cooperativismo. Forte abraço. Muito bem.